Nós vamos conversar com a advogada, presidente da Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito, doutora Roxane Ponzi. Bom dia. Muito bom dia, sempre um prazer conversar com os ouvintes da Rádio Guaíba. A doutora Roxane é de uma família de advogados especializados em matéria de trânsito. O pai dela se notabilizou quando foi confeccionado e entrou em vigor o atual Código Brasileiro de Trânsito, em ser aquele que centralizou muitas das demandas para discutir o tema de trânsito. Bem, o Conselho Nacional de Trânsito, doutora Roxane, atualizou as regras de fiscalização da Lei Seca, estabelecendo novos critérios para a triagem de álcool, uso do reteste, caso o motorista alegue consumo de produtos com resíduos temporários, e a inclusão de equipamentos para detectar outras substâncias psicoativas, padronizando também os procedimentos em caso de recusa. O que na prática está mudando a vida do motorista com essa alteração na legislação de trânsito? Então, essa resolução, a resolução 1031, ela vem atualizar a antiga regulamentação que era lá de 2013. E certamente, né, a gente sabe que muito de legislação sobre álcool e direção e drogas, né, e uso de drogas, e também de tecnologia teve nesses 13 anos. Essa resolução, teoricamente, não muda muita coisa para o motorista gaúcho, porque aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós já utilizávamos esse pré-teste, né, que é feito com um equipamento, com um etilômetro do tipo passivo, ou seja, ele só vai identificar se há ou não presença de álcool e não possui validade legal para fins de acusação. Então, isso já era utilizado aqui em ampla escala por quase todos os órgãos de trânsito que fazem, né, que participam da Operação Balada Segura. Já o reteste, esse sim se torna, né, vamos lá, entre aspas, uma novidade, tendo em vista que, ainda que o Estado do Rio Grande do Sul, até 2022, ele tinha uma resolução do Conselho Estadual de Trânsito que impunha a necessidade da contraprova, e que na resolução está sendo chamado de reteste, ele agora, né, ele faz uma sugestão, ou seja, ele não obriga o agente de trânsito, mas ele prevê a possibilidade desse reteste, que é bem importante para os nossos ouvintes diferenciar. É diferente desse etilômetro passivo. Ele acontece após, né, a pessoa fazer o teste oficial e dar positivo, aí poderia o agente de trânsito fazer uma contraprova, um segundo teste para eliminar qualquer possibilidade de que aquele primeiro teste oficial tenha dado um falso positivo, ou seja, tenha pego o ar das vias superiores, né, aquele que é o enxaguante bucal, o pão de forma, o Listerine, né, tudo aquilo que a gente diz que acaba acusando no etilômetro, mas que não é exatamente o álcool que causa a incapacidade para dirigir. Então, essas são as duas novidades em relação ao álcool, fiscalização de álcool. Já, né, eu diria que a grande inovação foi a inclusão nessa resolução da possibilidade de utilização de equipamentos para a fiscalização do consumo de substância psicoativa. Antes a gente até podia punir, José Aldo, em relação ao consumo desse tipo de substância, mas não tinha previsão de fazê-lo através de um equipamento. Então agora, com a inclusão na resolução, ele abre esta possibilidade de utilização desses equipamentos que farão um exame que é do tipo qualitativo, que é aquele que diz presença ou não presença de substância psicoativa. E aí já vou me adiantando aqui que digo que a resolução peca, né? Porque pode ser que a gente enfrente questões legais mais à frente, porque esse tipo de equipamento, assim, pela grande comunidade mundial que já faz o uso há muito tempo, e é bom deixar claro, existem muitos equipamentos que têm uma confiabilidade muito boa, mas a maioria dos países que fazem uso do drogômetro o utiliza para método de triagem. Ele sempre precisa de um método Trocou confirmatório. de nome agora então, doutora? Não é nem bafômetro nem etilômetro, é drogômetro. Não digo que trocou, se adicionou. Temos agora um segundo equipamento que pode fazer essa aferição. Então me permite, claro. Aquele velho usuário que faz uso recreativo da cannabis, ele está preocupado. Esse drogômetro vai pegá-lo? E qual é como é que faz a medição disso? Pois então, sim, ele deve estar preocupado, porque primeiro, ele não pode fazer o uso da cannabis, né, junto com a condução de um veículo.
desde que isso esteja incapacitando ele a dirigir. Então, ele pode, sim, ser flagrado, pode vir a ser. Não tem, é importante deixar claro, não temos nenhum equipamento ainda devidamente homologado pelo Inmetro, tá? Mas quando ele vier a ser adquirido pelas autoridades de trânsito para implantação, né, na via, ele tem que ficar preocupado, sim, porque neste equipamento vai acusar a presença ou não presença desse tipo de substância. Como eu disse, importante essa notícia. É que depois... A lei mudou, mas o equipamento ainda não está sendo utilizado. Não está sendo utilizado. Ele abre a margem para se utilizar esse tipo de equipamento para começar a aferir e fiscalizar quem faz o uso de substância. Tá, perdão, eu lhe interrompi. A medição a senhora estava falando. Então, a gente não tem uma medição que vai dizer assim, olha, eu tenho X de cannabis no sangue, eu tenho X de opioide no sangue, eu tenho X... O equipamento ele não dá esta precisão, né? Ele sempre tem sido utilizado como um método de triagem, ele precisa de um teste confirmatório. E isso eu acho que a gente vai precisar evoluir ainda, em termos de legislação, talvez uma atualização dessa própria resolução, para evitar que futuramente pessoas questionem, né, esse tipo de prova que é feita, digamos assim, pela metade. Tá? Mas eu acho super importante... Estou lhe ouvindo aqui, doutora, e estou pensando que os condutores de veículos de transporte seletivo, no caso, os taxistas, os motoristas dos aplicativos, eles devem estar vibrando com essa notícia, porque o uso recreativo da cannabis acontece nas classes menos favorecidas, na classe média, em todas as classes da sociedade. E agora essas pessoas, elas não vão poder sair por aí dirigindo depois de queimar um fuminho, como a gente diz na linguagem das ruas. Então, ou elas vão ter que ter motorista, ou elas terão que usar de meios de transporte como aplicativos e taxistas. Com toda certeza, olha só que coisa, né? Muitas pessoas acabavam fazendo uso desse tipo de substância com a certeza que não teriam nenhum tipo de punição ou forma de fiscalização. Por quê? Porque todas as operações de balada segura no estado do Rio Grande do Sul, e falo isso em âmbito nacional, sempre focaram no consumo de álcool. Por quê? Porque não possuíam métodos de fiscalização, né? A gente está muito atrasado do que outros países já praticam. Eu acho que isso chega... A utilização do durômetro no Brasil chega muito tarde, né, considerando a epidemia que a gente tem em relação aos óbitos e lesões no trânsito. Bem, como é que vai funcionar na prática o reteste? Então, o reteste, ele é diferente do pré-teste. O reteste é um teste oficial, né, e que ele ocorreria depois da pessoa ter feito o teste que vale. Né? Vamos lá. Teoricamente, ele pode ser submetido a até 3 verificações. Uma primeira, que não tem validade legal, que é aquele etilômetro passivo, que é aquele que tem uma sensibilidade muito, muito, muito alta, que inclusive consegue identificar, José Aldo, dentro do carro, a presença de álcool. Vamos imaginar, eu estou num carro fechado, tem várias pessoas alcoolizadas lá dentro, né? Aí abre a janela, vem o agente de trânsito ali do lado com aquele equipamento, só do falar ali dentro, pode ser que aquele equipamento acuse, não pelo álcool do motorista, mas pelo álcool dos ocupantes. Então, aquele primeiro teste é o pré-teste. O segundo teste, que aí a pessoa vai ser convidada a fazer, se o primeiro der presença de álcool, esse sim vale. Se, porventura, o condutor acusar esse teste, e houver uma suspeita, né, ou tiver algum problema operacional no equipamento, o agente de trânsito pode submeter ele ao reteste, que é isso que você perguntou. Então, ou seja, é uma terceira verificação para tirar qualquer dúvida se aquela pessoa que acusou no primeiro teste que vale, esse teste, porventura, tenha dado um falso positivo. Tempo dos intervalos? O reteste, a recomendação do fabricante, do próprio Inmetro, é que se aguarde até 15 minutos, sem beber, sem comer, sem fumar, sem ingerir qualquer coisa que possa interferir nesse resultado. Uhum. Eu falei sobre taxistas e condutores, esses aplicativos, mas eles também cairão nos testes, né? Eles têm que estar absolutamente limpos, por assim dizer. A questão dos sinais clínicos, doutora.
Pois então, isso é uma coisa que eu entendo que o Brasil ele está muito atrasado ainda, né? A gente precisaria investir forte no treinamento dos agentes de trânsito em campo, porque esse exame clínico ele poderia ser um grande aliado para eliminar qualquer possibilidade de impugnação judicial dessas autuações. Por quê? Porque os sinais clínicos identificados pelo agente de trânsito, eles podem ser a contraprova, tanto do drogômetro, tanto do etilômetro. E esses sinais clínicos da resolução passada para esta de agora não mudaram, tá? Eles continuam se baseando num estudo feito pela Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, lá de 2013, e continuam como um elemento auxiliar quando o cidadão recusa o teste, mas tem sinais evidentes de embriaguez, e aí o próprio agente de trânsito pode fazer a identificação desses sinais. É uma pena que no Brasil a gente só use ele como uma prova isolada. Se ele fosse utilizado como uma contraprova, nós teríamos com toda certeza mais efetividade nas punições. Há aqui outros temas que acabam se misturando porque fazem parte do mesmo contexto. Nós tivemos um aumento do tempo de validade da CNH e tivemos um alargamento da pontuação teto para a suspensão do direito de dirigir. Por exemplo, a pessoa é flagrada numa blitz. E lá tem comprovação de que ela, submetida ao teste, no seu organismo contém alguma substância que é proibida para quem estiver ao volante. A carteira é retida na hora, já perde os direitos de ser motorista naquele momento, já suspende os direitos. Como é que vai funcionar isso, doutora? Na verdade, nós estamos falando desta autuação específica, tá? Sim. Que é uma infração administrativa, ela está prevista lá no artigo 65 e o 65A, que é ou estar embriagado ou se recusar aos testes, tá? Essa infração, ela tem previsão autônoma de suspensão. Então, você perguntou ali sobre o aumento de limite de pontos. Essa infração, ela não pode se juntar a outras infrações que a pessoa tiver, os pontos da outra infração, para formar um processo por pontos. Ela tem previsão sozinha de suspender a CNH da pessoa. E esta pena é de 12 meses. A pessoa vai ter a carteira recolhida, que na verdade agora a resolução até dispensa esse recolhimento, porque hoje em dia a carteira ela é digital, né? Então o agente de trânsito nem tem feito o recolhimento da CNH nesse momento, mas ele impede que a pessoa continue dirigindo. Então, não há uma punição imediata ali na via, porque todo mundo tem direito de se defender, o devido processo legal está previsto na Constituição. Então, há um impedimento que a pessoa continue dirigindo naquele momento e depois ela vai ser processada, ou seja, vai receber as notificações, vai exercer seu direito de defesa ou não, e depois vai vir a punição, que é a inclusão desse impedimento lá na CNH, que não vai mais permitir que ela, durante o período da suspensão, conduza veículos. Começaram a pipocar aqui as mensagens dos ouvintes. José Aldo, bom dia, eu sou Marco Festa, motorista transfer executivo particular. Eu tenho em minha CNH e faço e possui em minha habilitação teste toxicológico. Para quem é obrigatório esse exame, doutora? O toxicológico, ele tem obrigação para os motoristas profissionais, né, como o nosso ouvinte ali. E ele precisa ser renovado de 2 anos e 2 anos e meio. Vamos lá, você falou ali do aumento do período de validade da CNH, né, e acaba que o motorista que exerce atividade remunerada, ele precisa cuidar na sua CNH, porque a validade do toxicológico difere da validade da CNH. Então, durante uma CNH, por exemplo, que tem 10 anos de validade, ele vai renovar isso uma, duas, acho que de 3 a 4 vezes o toxicológico. A não realização do toxicológico implica numa autuação, tá? Inclusive com a possibilidade de suspensão do direito de dirigir. Então, o toxicológico é um segundo aliado, né? Na verdade, foi o primeiro que entrou em vigor. O drogômetro vai ser um aliado na fiscalização do consumo de substância psicoativa na via, no momento lá do que a pessoa está conduzindo. O toxicológico, ele serve para esses momentos, né, de 2 anos e 2 anos e meio, a gente verifica aqueles casos especificamente de pessoas que são adictos, que são viciados, que não conseguem, né, deixar de fazer o uso, porque ele pelo menos evita que no período antecedente ao teste a pessoa faça uso de substância psicoativa. Mas é tanta gente chegando com pergunta. A questão desses veículos para a condução, que não é obrigatório ter carteira de motorista, ter habilitação. Esclarece para nós quais são esses veículos, doutora.
Você fala dos autopropelidos, é esse? Sim, sim. Que nas praias agora tem bastante. Também na cidade, né? Então, o autopropelido é a nova coqueluche, né, que a gente tem visto. Ele tem alguns requisitos necessários que precisam ser observados para dispensar a utilização da CNH, tá? Ou então a carteira para conduzir ciclomotor. Tá? Ele tem que ter uma diminuição, um tamanho específico que está lá previsto na resolução, e aqui eu peço desculpas que eu não lembro de cabeça qual é a distância entre eixos, né, e a largura. Tem uma largura específica. Se o equipamento ele estiver nesse limite, ele dispensa a utilização da carteira de habilitação, tá? E outra, ele também não pode ultrapassar determinada velocidade. Se não me engano, até 50 km por hora. Tá? Então, abaixo de 50 km por hora, não há uma dispensa, então, da CNH para a condução desse tipo de veículo. Definitivo. Agora, sim, precisamos observar, quem for, né, usar, precisa observar a legislação municipal, que é quem disciplina, quem disciplina como vai ser utilizado esses equipamentos naquele ambiente urbano. Saúde, doutora. Aqui o Wagner Scotton, ele está dizendo, Zé Aldo, o toxicológico não é só para quem é profissional. Eu não sou profissional e tenho CNHD e tenho que fazer o toxicológico. É o Wagner, ele é de Petrópolis. E o Luiz Lacerda diz a mesma coisa. Eu tenho CNHD profissional, mas eu não exerço. E me obrigaram a fazer o toxicológico. Não, mas é que provavelmente, além disso tudo, eu peço desculpas, deu um acesso de tosse aqui. Mas assim, além de tudo, ele precisa, além da carteira D, E, D e C, ele também, aquele que exerce atividade remunerada, ou seja, aquele que tem na sua CNH o EAR, precisa sim ser submetido ao exame toxicológico. E mesmo que não seja profissional, eu entendi. E agora também tem a previsão do exame toxicológico para quem tirar a primeira habilitação. Mas infelizmente muitos Detrans não estão aplicando. Uhum. Doutora, saúde! Muito obrigado. Obrigado. São 9h46, vou liberar, doutor, porque a voz foi ficando difícil de projetar em função, primeiro de um espirro, depois parece que a doutora se afogou, a doutora Roxane Ponzi, mas foi muito boa a entrevista pelo conteúdo esclarecedor de um serviço social que todos se interessam, há muitos, milhares e milhares de motoristas. São 9h46, bom dia, doutora Roxane Ponzi, que conversou assim com os ouvintes do Acontecendo da Rádio Guaíba, 9h46, essa hora certa.